noite, queridos irmãos em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero só ler um versículo aqui, em Jeremias, no capítulo 15. Esse versículo tem falado tanto ao meu coração. Jeremias, capítulo 15. Jeremias capítulo 15, muito bem, queridos irmãos, é o versículo de número 19, mas o contexto aqui de Jeremias, capítulo 14, começando aqui, é Jeremias orando 3 vezes ao Senhor Deus, em favor da nação de Israel. Jeremias foi um grande profeta, um profeta solitário. Deus proibiu ele de casar, de ter família, e o próprio momento solitário do profeta representava o que Deus estava fazendo com a nação de Israel. Ele foi incompreendido por Israel, ele foi tido como um profeta traidor da nação de Israel, porque ele via que o pecado de Judá estava trazendo consequências muito desastrosas, que Deus ia permitir que Israel fosse levado, o reino do sul, para o cativeiro lá em Babilônia. E ele tentou advertir a nação, mas a nação não levou a sério a palavra de Jeremias. E quando Jeremias disse: Deus vai destruir Jerusalém, Deus vai destruir o templo de vocês, e Deus vai levar vocês para o exílio, o pessoal começava a dizer: isso é uma loucura. Esse templo que Salomão fez, a glória de Deus, a arca da aliança está aqui, isso é o templo do Senhor, Deus não vai permitir tal coisa. Daí Deus disse, através de Jeremias: não fique dizendo templo, templo, templo do Senhor, porque isso aqui não vai deter vocês, por causa do pecado, da idolatria, principalmente de um dos últimos reis, Manassés. Mas quando os caldeus começaram a invadir a terra de Israel, Jeremias daí começou a orar para que Deus tivesse misericórdia de Jerusalém, Deus não permitisse. E aqui no capítulo 14 e 15, a gente encontra 3 petições, 3 intercessões de Jeremias em favor de Israel. Mas é triste, meus queridos irmãos, porque na terceira Deus fala não, na primeira, na segunda, mas ele intercede, e na terceira vez, daí tem um versículo muito triste, o versículo 1 do capítulo 15, quando Deus diz assim: disse-me, porém, o Senhor, falou para ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo, lança-o de mim, agora disse: saia. Queridos irmãos, que coisa triste para Jeremias. Ele orando a primeira vez, Deus disse não. Ele ora uma segunda vez, Deus disse não. Ele intercede uma terceira vez, daí Deus disse: olha, Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel, talvez os 2 maiores intercessores do Velho Testamento, seja Moisés e Samuel, mesmo que esses homens se colocassem perante mim em favor da nação de Israel, mas o povo vai para o exílio. A única maneira de eu curar esse povo, de eu sarar esse povo da idolatria, da feitiçaria, dos pecados deles, é levando o povo para o cativeiro. Eu fico pensando que aquilo deve ter doído no coração, e deve agora, ele desanimou. Mesmo que Moisés e Samuel se intercedessem, o povo vai ser levado para o cativeiro. E Jeremias então está bastante triste com essa situação, mas ele está firmado em Deus, nas palavras. No versículo 16 do capítulo 15, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram um gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A alegria dele está em Deus agora, só na palavra do Senhor, porque o povo vai para o exílio. E agora no versículo de número 19, ele diz: portanto, agora está dizendo, Deus falando para ele: portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, não é a nação, é Jeremias. Aí eu fiquei pensando, mas um homem como Jeremias precisa se arrepender?
Meus queridos irmãos, arrependimento é para todo mundo. Os homens mais santos dessa terra, os homens mais piedosos que pisaram nesta terra, precisam de arrependimento. Daí eu fico pensando se esses homens, tipo Isaías, que disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, que um homem como Jeremias precisa de arrependimento. Eu fico pensando, meu Deus, como eu preciso de arrependimento, de estar voltando para o Senhor, meu Deus, porque Deus diz agora para Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, se tu, Jeremias, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Que coisa preciosa! Nada mexe mais no coração do nosso Pai amoroso do que o arrependimento. Quando nos arrependemos e voltamos para Deus com um coração contrito, Deus vem ao nosso encontro para nos abençoar. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e você estará diante de mim. É através do quebrantamento, irmãos, é através do arrependimento que vai crescer a nossa intimidade, a nossa comunhão maravilhosa com esse Deus maravilhoso. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e você estará diante de mim. E depois Deus diz: se você separar, apartar o precioso do vil, então você será a minha boca. Eles vão passar para o seu lado, mas você nunca passará para o lado deles. Que promessa maravilhosa essa de Deus, no meio dessa decepção do profeta Jeremias, ao ver que aquele povo ia ser levado para o exílio, que não tinha mais jeito, nem mesmo se Moisés e Samuel intercedessem, mas então ele vai se conformar, vai se alegrar na palavra do Senhor. Daí vem essa mensagem de Deus para Jeremias: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, você vai estar na minha presença, você vai estar em comunhão comigo. E se você separar, olha que expressão maravilhosa, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca e eles se tornarão a ti, mas tu não passará para o lado deles. Meus irmãos, esse versículo é precioso, foi precioso para Jeremias, mas ele é precioso para mim, ele deve ser precioso para você. Deus anela ter comunhão comigo, Deus anela ter comunhão com você. Deus quer que nos arrependamos de tudo aquilo que nós sabemos que entristece o Senhor, porque quando há arrependimento, quando há quebrantamento, Deus se volta para nós, Deus tem comunhão conosco, e quando nós estamos na presença de Deus, a gente passa a ter esse discernimento espiritual daquilo que tem valor, daquilo que é precioso, daquilo que é vil. Vil é alguma coisa que tem pouco valor, ou não tem nenhum valor, mas às vezes nós estamos perdendo aquilo que tem valor, aquilo que é precioso. O que é precioso diante de Deus? É a nossa comunhão com o Senhor, é a nossa vida de oração, é a nossa vida de santidade, é a nossa vida de dedicação, é a nossa vida de generosidade na presença do Senhor, é a nossa vida em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é a nossa devoção ao Senhor. Nós precisamos de graça, precisamos de arrependimento, precisamos de quebrantamento, para que o poder de Deus venha sobre nós, a intimidade do Senhor sobre nós, e a gente saber separar aquilo que é precioso daquilo que é vil. Tem tanta gente gastando a sua vida naquilo que é vil, naquilo que tem pouco valor. Alguns estão gastando naquilo que não tem nenhum valor, mas Deus nos chamou, queridos irmãos, para gastar a nossa vida naquilo que é precioso, é nos dedicar. Paulo diz: tem me dedicado e continuarei me dedicando ao Senhor, estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada, mas eu combati o bom combate, eu venci a carreira, eu guardei a fé, vou receber a coroa da justiça que Deus tem preparado. Aleluia. Oh, meus irmãos,
que o Espírito de Deus possa falar no seu coração e te dar discernimento espiritual. Gastamos às vezes tanto tempo com coisas fúteis, meus queridos irmãos, com coisas que não tem valor. A pessoa passa tanto tempo, um jogo de futebol, 2 horas lá, mas não gasta 5 minutos em oração. Nós valorizamos às vezes o que é vil e desprezamos o que é precioso. Investimos tanto, fazemos viagem, compramos presente, fazemos tanta coisa, mas na hora de dedicar no reino de Deus, achamos difícil. Nós invertemos as coisas. Deus disse para Jeremias, por mais santo que você seja, você precisa de arrependimento. Todos nós precisamos. Se Jeremias precisava de arrependimento, quando eu leio isso, meu desejo é botar a boca no pó e dizer: Deus tem misericórdia. Se Jeremias precisava de arrepender, Jeremias tão importante que um grande escritor do Velho Testamento chamado P.G. Keller, que tem um livro sobre o Velho Testamento, diz que o maior elogio que Jeremias recebeu no mundo foi 500 anos depois que ele viveu, quando alguns confundiu Jesus com Jeremias, quando perguntaram quem era Jesus, que ele deve ser Elias, deve ser algum dos profetas, deve ser Jeremias, tão parecido com Jesus Cristo que era Jeremias, mas precisava de arrependimento. Se ele precisa, imagine você, imagina nós, meus queridos irmãos, quebrantamento, porque é quando o quebrantamento que Deus, a intimidade do Senhor vem, e daí o discernimento espiritual vem, e a gente começa a entender aquilo que é de pouco valor, ou sem nenhum valor, e a gente começa a discernir aquilo que é precioso, aquilo que tem valor. Vamos dedicar a nossa vida àquilo que é precioso, não aquilo que é vil. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Essa é uma mensagem de improviso, mas é a minha reflexão, a minha meditação. Então, muito bem, foi tão bom, foi muito bom o relatório que o pastor Zé Ricardo fez aqui. Foi bom receber o irmão Nandi aqui conosco, a irmã Cheryl, essa moça tão bonita, doutora Cheryl, amém? que bom, com essa voz linda que Deus te deu, pessoas piedosas, que bom. Irmão, falando aqui daquela oferta que a gente deu aqui, mas eu acho que Deus foi multiplicar, porque a oferta era tão pequena, você vê, serviu, que coisa boa. Deus é bom, né? Deus é fiel. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus, pensando, meu querido irmão, alguma coisa que precisa se arrepender, que você precisa se arrepender. Oh, meu irmão, Deus quer se manifestar muito mais nas nossas vidas. Essa comunhão com o Senhor vai nos dar graça para entender o que é vil, o que é precioso, o que tem valor. E isso vai nos dar graça para ter esse poder de atrair as pessoas, não para nós, mas de atrair a pessoa para o Evangelho. E nós não seremos levados por este mundo, nós não passaremos para o lado deles, eles vão passar para o nosso lado, irmãos. Glórias ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus da glória, pelo privilégio que nós temos de servir o Senhor. Obrigado por esta igreja, pelo que ela tem feito através dos anos. Ó Deus, colocamos, Senhor, esse desafio que foi apresentado aqui. Nós queremos, Senhor, melhorar a iluminação, melhorar a acústica da igreja, os instrumentos, tudo isso aqui, Senhor. Ó Deus da glória, sabemos que o Teu nome será glorificado nisso também. As pessoas vão sentir bem aqui. O Senhor vai atrair muitas pessoas, esta casa, esta igreja. Te louvamos pelo ministério de louvor, te louvamos pelo pastor Zé Ricardo, que tem acompanhado como pastor, ó Deus da glória, juntamente com o ministério de louvor, pela vida do Paulírio, nosso líder, que tem dedicado a sua vida com empenho, Marcelino, todos os irmãos, instrumentistas, aqueles que tocam, aqueles que cantam, por tudo nós te louvamos pela fidelidade desta igreja, te louvamos por esse terreno que o Senhor está nos concedendo, ali em Formosa, Senhor Deus. Colocamos a pastora Flávia na Tua mão, o trabalho que ela está fazendo, ó Deus, a construção ali, ó Deus, no Valparaíso, a pastora Márcia, Deus,
Deus, os desafios que temos para frente. Te louvamos por tudo. Pedimos que o Senhor seja com esta igreja, que ela continue sendo uma bênção para o teu reino aqui neste local. Te agradecemos pela presença do teu filho, pastor Nandi, ó Deus, a Sheila aqui conosco, pelo testemunho, pela vitória, com muita luta e dificuldade, que ela conseguiu concluir, terminar o seu curso de medicina. Senhor, nós te louvamos por esta graça. Abençoa, Senhor, esta igreja. Senhor, colocamos essa necessidade da tua igreja, ó Deus, esse desafio. Nós queremos, ó Deus da glória, ó Deus, alcançar essas 3 primeiras etapas que foram apresentadas aqui, que o Senhor venha suprir essa necessidade. Abençoa, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoe cada um que está aqui nesta noite, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa os cultos aqui às quartas-feiras, ó Deus, a escola bíblica dominical, domingo à noite, os trabalhos dos jovens, dos adolescentes, das crianças, ó Deus, dos homens, das mulheres. Te agradecemos pelo chá evangelístico que aconteceu aqui ontem, pela vida da Silvia, Senhor, pela dedicação dela, das mulheres, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, ó Pai, ó Deus, muito obrigado. Que maravilha poder estar na tua presença, ó Deus, que o teu Espírito esteja enchendo cada um do teu gozo, da tua paz, da tua bênção preciosa, em nome de Jesus. E assim que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, agora e sempre. Amém, amém. Uma boa semana para todos. Deus nos abençoe e nos leve em paz. Amém. Graças a Deus. Amém.